Oi, tudo bem? Meu nome é Bernardo. Eu sou bolsista do PIBID e estudante de Química pela FG. Hoje aqui eu vou dar uma aula de densidade e explicar os conceitos, características e mostrar alguns experimentos para poder visualizar bem o que é densidade e os conceitos. Então, primeiro, o que é densidade, né? É uma palavra bem comum, ela pode ser observada sendo usada no vocabulário popular, né? Mas muitas vezes a gente não para pra pensar no que quer dizer, né? E a gente pode ver ela muito relacionada com conceitos como peso e quão compacto uma coisa é, né? E será que isso realmente tem a ver com o que densidade quer dizer no contexto científico? É isso que a gente vai ver aqui e tentar entender. Aqui, para começar, a gente vai falar da história de Arquimedes e a coroa. E o que é essa história? É um mito, mas Arquimedes foi um cientista mesmo, um filósofo, um cientista, que existiu, mas porém essa história é um mito. E o que fala nessa história? Existia um rei que ele queria uma coroa de ouro puro, ela só feita de ouro. Porém, ele ficou com dúvida que se o ourives, que é a pessoa que fez a coroa para ele, que trabalha com ouro e prata, ele ficou com dúvida se o ourives fez a coroa de ouro puro mesmo quando ela chegou. Mas porém não tinha jeito de certeza de saber se era só ouro, porque a coroa aparentava ser de ouro, era dourada. E também não tinha jeito de quebrar ela e ver o que tinha, porque aí danificaria, né, o objeto. Então o que ele fez? Ele chamou Arquimedes, e Arquimedes usou o princípio de Arquimedes, que vem do nome dele, né? Que ele diz o seguinte: um corpo imerso em um líquido irá flutuar, afundar e ficar neutro de acordo com o peso do líquido deslocado para esse corpo. Então quanto mais líquido o corpo desloca, mais peso ele precisa ter para afundar. É isso que diz basicamente o princípio. E como ele utilizou isso para descobrir se a coroa era puramente ouro ou não? Ele pegou um bloco de ouro que era da mesma massa da coroa e colocou numa bacia cheia de água. E ele observou que transbordava uma quantidade de água. E quando ele colocava a coroa, ele percebeu que transbordava uma quantidade menor de água do que a barra de ouro da mesma massa. E quando ele colocou uma barra de prata, ele viu que transbordava menos que da coroa e da barra de ouro. Então, nessa ordem ficou a barra de prata, a que transborda menos, e a de coroa no meio, e a ouro depois. Então, que conclusão ele chegou? Ele chegou que a coroa realmente era feita de uma mistura, ou uma liga, né, como se chama, uma mistura de metais, uma liga de ouro e prata. Então, desse jeito ele descobriu que a coroa não era puramente de ouro. Então, vista essa história de Arquimedes, nós conseguimos observar como Arquimedes conseguia relacionar os conceitos de massa e volume para descobrir de que era feito a coroa, né, no caso, e de que era formado. Isso a gente vai ver que está muito intrínseco à ideia de densidade, mais para frente. E agora, partindo para o primeiro guia experimental, do primeiro experimento, que a gente vai estar tratando da relação entre densidade e flutabilidade, ou quer dizer, se um material flutua ou não. E primeiro eu quero levantar algumas questões. A maçã flutua na água e a laranja, cajuvas. Por que um material tão pesado quanto um navio, que tem muitas toneladas, consegue flutuar? E balões de ar quentes, por que eles conseguem flutuar no ar? E mais algumas questões. Boias, por que elas flutuam? Porque mesmo com uma pessoa em cima delas, elas flutuam. E também o Mar Morto, não sei se estão familiarizados, mas é um mar que uma pessoa pode deitar e ficar flutuando, mesmo sendo feito água. Quais as características que fazem isso? Nesse experimento, a gente vai com vários objetos, a gente vai testar se eles flutuam ou não, e a gente vai tentar fazer alguma discussão depois. Por que algumas coisas flutuam e outras não, e que relação a gente pode fazer a partir disso. E a gente vai estar também elucidando muitas questões sobre a relação de densidade com peso. Será que a densidade só se relaciona com peso? Será que a gente pode usar isso como parâmetro para falar se uma coisa afunda ou não? Então agora a gente vai partir para o experimento. O experimento é simples, a gente vai usar uma vasilha de plástico transparente e nela a gente vai colocar vários objetos e testar. Eu fiz uma tabela aqui no Word. Eu fiz essa tabela aqui e eu queria que fizesse aí, se puder, no caderno ou qualquer coisa, e preenchesse
que enquanto vai passar um experimento para ver o que flutua e não flutua. Também antes tentar prever, né? O que você acha que um limão vai fazer? Vai flutuar ou não flutuar? Uma pedra, um tomate, uma palha de aço. É interessante pensar nisso antes, sim, para analisar quais são as diferenças com o próprio experimento. Aqui é o experimento. A gente pode ver a vasilha d'água. E aqui eu vou começar a colocar os primeiros objetos. O primeiro é o limão, né? Aqui, o limão. Flutua ou não flutua? A gente pode ver que flutua, né? Então, limão flutua. Aí pode preencher lá na tabela, limão flutua. Agora o próximo objeto, que vai ser a maçã. Flutua ou não flutua? Flutua. Então, o próximo objeto é uma batata. Flutua ou não flutua? A gente pode ver que esse aqui afunda, né? Então, que conclusão a gente pode chegar nisso? Qual é a diferença? O próximo é uma borracha. Flutua ou não flutua? E não flutua, né? Afunda. Passando para o próximo, isso aqui é interessante. É uma moeda, né? Que é interessante por causa que ela é bem leve, né? Mas a gente pode ver aqui que ela não flutua. Então, como a gente pode relacionar isso? Por que um objeto que é tão leve não flutua, né? Então a gente já pode pensar, será que se relaciona somente com peso mesmo? O que mais está envolvido? E um lápis aqui. Flutua ou não flutua? Flutua. Continuando, mais alguns materiais. Esse aqui é uma manga. Quando a gente coloca a manga, o que acontece? Ela flutua. A gente pode ver que ela também está quase afundando, né? Então a gente pode dizer que... O que a gente pode dizer, né? O que é a relação de densidade entre ela e a água? O próximo aqui é um cacho de uvas. A gente vê que não flutua. O que vem depois desse é uma laranja. Flutua ou não flutua? E flutua. Passando para o próximo, um tomate. Flutua ou não flutua? E flutua. Continuando aqui, tenta fazer rápido. Uma banana. Deixa eu ver. E flutua também. É uma pedra. Isso aqui é uma pedra. Isso aqui a gente pode até esperar, né? O que vai acontecer. Quando a gente coloca, não flutua. Afunda bem rápido, né? E o próximo é um pequeno anel, né? Também é outro material que a gente vê que é muito leve. Principalmente em comparação com outros que é uma manga, né? Mas a gente pode ver que esse aqui afunda bem rápido, né? Enquanto a manga não afundou assim. Esse aqui é um parafuso, né? Um prego daria o mesmo efeito. E a gente vai ver... Esse aqui é interessante para ver em comparação com o próximo. A gente pode ver que ele afunda. E o próximo vai ser uma palha de aço, né? Que é outro material que é feito de metal, né? Mas quando a gente vê, ele flutua bem fácil, né? É diferente do parafuso, que afundou na hora. E agora outro que é interessante, que é o cubo de... Isso é um gelo, que é água, né? A gente vai colocar na água. Então o que vai acontecer com ele? Vai flutuar, não vai flutuar? Vai ficar no meio termo? E a gente vê que flutua, né? Interessante. Apesar de ser feito de água, e a gente está colocando em água, ele flutua. O que é que acontece? Qual é o efeito aí? A gente vai ver isso agora para frente, quando a gente for analisar. Agora fazendo a discussão dos resultados do experimento. O que conclusão a gente pode chegar a respeito disso? Como a gente pode relacionar o que ocorreu no experimento com conceitos? E o que a gente vai fazer aqui é, vamos voltar no princípio de Arquimedes. Falar que os objetos que flutuaram foram porque o peso da água deslocada por eles é maior do que o próprio peso do objeto. Então, como o peso da água deslocada por eles, ou seja, o volume deles era grande demais, eles deslocavam muita água, então eles acabavam flutuando, porque o peso deles não era tão grande quanto a água que eles deslocavam. E os objetos que afundaram, o peso da água deslocada por eles foi maior do que o peso desses objetos. Então, a partir disso, a gente pode observar por que ocorreu alguma coisa como a manga. A manga, apesar de ser um objeto consideravelmente pesadinho, principalmente em comparação com outro objeto como a moeda, que afundou, apesar de ser um objeto pesado em comparação com a moeda, ela flutuou, ela ficou flutuando.
Isso ocorre por quê? Ela tem um volume maior. Então, como ela tem um volume maior, ela acaba deslocando mais água. Então, mais peso de água, né? E a moeda, como ela é pequenininha, ela desloca bem pouca água. Então, ela acaba afundando. Isso ocorre porque os materiais que compõem esses objetos, a manga e a moeda, têm densidades diferentes, que é essa relação entre massa e volume. Entre massa e quão grande é o objeto, nesse caso, quanto a água vai deslocar. Isso está relacionado com o volume dela, né? E também começa então a gente entender questões como o do navio, porque ele não afunda. Isso quer dizer, isso é por conta da densidade do navio, né? Também tem a ver com o equilíbrio, como ele é construído, do formato, mas também tem a ver com a densidade do navio, que apesar dele ser muito pesado, a densidade total é menor que a da água. E ele não quebra a tensão superficial da água também. E por que o balão ele flutua? É por conta de ter ar quente lá, né? O balão é formado por uma chama, né? Que ele joga ar quente para aquela tenda, assim, né? E como o ar quente é menos denso que o ar mais frio, com mais quente o ar, menos denso ele acaba flutuando. Então é isso que explica. E também o Mar Morto. Por que as pessoas flutuam no Mar Morto? Porque ele é um ar muito salgado. Como ele é muito salgado, acaba aumentando a densidade da água. Então as pessoas conseguem flutuar lá com certa facilidade, em comparação com uma água não tão salgada, né? Agora, sabendo disso, a gente pode relacionar com ideias matemáticas do que é densidade. A gente viu que tem a ver com o volume, né? O tamanho do objeto, com a água indo deslocar, no caso do experimento, e com a massa, que com o mais pesado também, se um objeto é muito pesado, ele acaba influenciando se ele flutua ou não. Então a gente acaba chegando nessa equação aqui: densidade igual a massa pelo volume, dividido pelo volume. E aqui no quadro a gente vê alguns exemplos de substâncias e as suas densidades. A gente vê que a água que no caso do experimento a gente usou muito ela, né? A densidade dela é de 1 grama por centímetro cúbico. Então o que a gente pode falar? Os objetos que flutuaram, quer dizer que eles tinham essa densidade menor que 1. Então, por exemplo, o limão, a manga, o gelo, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, eles tinham densidade menor que 1. E a gente vê aqui que o ferro, que a gente pode dizer que o prego ele tem parte de ferro, a gente viu que ele afundou bem fácil. Aqui a gente pode ver isso, porque a densidade dele é alta. Também, voltando lá no experimento que a Arquimedes fez, né, a densidade do ouro, 19, a da prata, 10. A gente observou que lá na história de Arquimedes, a prata tinha a densidade diferente do ouro, e por isso que ele conseguiu descobrir de que era feita a coroa, né? E a gente pode observar aqui pelas densidades dos objetos. Então, existe uma relação entre massa e densidade? É possível afirmar que uma substância que tem maior massa é mais densa do que outra que tem uma massa menor? Observando aqui na densidade, a gente vê que massa é um fator, não é? Porém, não é o único fator que define a densidade. Também depende do volume. Então, e o que a gente pode dizer dessa equação? Que massa é diretamente proporcional à densidade. Quer dizer que quanto maior, se a gente fixar o volume, se a gente deixar um volume fixo, quanto mais a gente aumentar a massa, maior vai ser a densidade. Então, se a gente pega tipo dois objetos com o mesmo volume, só que eles têm massas diferentes, tem a massa maior que a outra, quer dizer que um tem a densidade maior do que a outra. E a gente pode pensar a coisa inversa para o volume, né, como ele está dividindo. Quer dizer que o volume é inversamente proporcional à massa. Então, quanto mais a gente vai tendo volume, a densidade tende a diminuir, né, se a gente deixar a massa fixa. E como a gente pode pensar isso também no experimento que a gente fez? Voltando na moeda e na manga. A moeda tinha um volume bem baixo. Então, como ele tem um volume bem baixo, ela tende a ter uma densidade maior, né? Apesar de ela ter uma massa pequena, só que como o volume também é bem baixo, a densidade dela acaba aumentando, já que o volume é inversamente proporcional à densidade. E a manga, ela tem um volume bem alto, e é grandinha, né?
Então por isso que a densidade ela não é tão alta, não é alta o suficiente para afundar, que nem a moeda. E assim a gente pôde observar como se relaciona massa e volume com densidade. A gente viu que a densidade não depende somente de volume ou somente de massa. É uma relação entre os dois. E a massa é proporcional, diretamente proporcional à densidade, e o volume é inversamente proporcional à densidade. E agora, falando ainda um pouco mais, além da densidade do volume, a gente viu como o caso do gelo. Quando a gente coloca gelo na água, ele flutua. Mas os dois são feitos de água. A gente viu que a água tem densidade de 1 gramo, né? Por que isso acontece? Dois materiais que são feitos da mesma constituição, um flutua no outro. Isso veio por causa do estado de agregação. E isso também afeta na densidade. A densidade no estado sólido da água é menor do que no estado líquido, por causa da agregação das partículas. Como é diferente, eles acabam tendo uma densidade diferente. Então isso explica o caso da água e do gelo. Não tem a mesma densidade, apesar de serem feitas de água. Agora vamos para o experimental 2, que é a densidade de líquidos, bebendo arco-íris. Esse aqui vai ser... A gente vai olhar para alguns elementos do laboratório e vai explicar como a densidade de diferentes líquidos pode afetar na tendência de não se misturar. E esse experimento que ele é até um experimento divertido de visualizar, que a gente pode ver muito bem a separação entre um líquido e outro, e como a densidade vai mudar isso. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar cores diferentes de gelatina e quantidade diferente de açúcar para poder colocar um líquido em cima do outro, e dá para visualizar por causa da diferença da cor da gelatina. Eu vou passar agora para o vídeo. Aqui está. Esse aqui é um experimento mais complicadinho, né, que o primeiro. Né? O primeiro foi bem simples. Era só colocar objetos na água. Esse aqui a gente começa com 6 copos, né, com água. A gente tem que ser o mesmo volume para ter o controle da densidade. E o que a gente vai fazer aqui primeiro vai ser colocar as cores diferentes de gelatina. Tem um amarelo, tem um alaranjado, um vermelho, verde, azul e roxo. E aqui é a parte que a gente coloca o açúcar. Primeiro mistura bem, é importante misturar bem para deixar a solução homogênea. A gente está usando um tubação de vidro, é um milímetro do laboratório. E o que a gente está fazendo aqui? A gente coloca aqui nesse primeiro 0 colheres de açúcar, no segundo 1 colher de açúcar, no terceiro 2, 3, 4, 5, continuando. Então gradualmente vai aumentando a quantidade de açúcar. E o que isso vai acontecer com a densidade? Está aumentando a quantidade de açúcar que você está colocando, está aumentando a densidade. Então cada copo aqui vai gradualmente aumentando a densidade. E como a gente vai observar isso quando a gente for misturar? Tá. E aqui a gente mistura bem para deixar homogêneo, né? Como eu tinha falado. E aqui é a parte que começa a misturar eles e fazer o arco-íris. A gente coloca primeiro o que é mais denso, né? O mais denso fica mais embaixo, que é o que tem 5 colheres de açúcar. E vai colocando lentamente. Você pode ver que eu só estou colocando na beirada para o líquido ir só se depositando lentamente no outro líquido. Esse aqui é um processo demoradinho, é bem cansativo, é bem mais complicado que o primeiro. Mas a gente pode observar que dá esse efeito legal aqui, ó, que dá pra ver a separação de um líquido do outro. E esse aqui é porque esse aqui tem 4 colheres de açúcar e esse tem 5. Aqui continuando, colocando o verde. Vocês podem ver que aqui ficou meio embaçado, antes estava melhor, né? Mas é porque é meio complicado mesmo esse experimento, tem que ser bem lento e bem paciente. De ter várias tentativas disso aqui. Mas acho que dá pra observar bem o que está acontecendo. Aqui o amarelo e o vermelho. Eu pensei em colocar esse último aqui, porém estava difícil, por causa de sobrava pouco espaço para o líquido cair. Você pode ver que o copo estava acabando. Mas eu acho que aqui já dá para visualizar bem o efeito que está dando. Aqui para dar uma visualizada melhor, vou dar um pause aqui.
que dá pra ver. Aqui era o azul mais escuro, o roxo, né? Que era azul, ficou meio esverdeado porque misturou um pouco, mas dá pra observar a diferença. Aqui ficando mais amarelado, laranjado e o vermelho. E assim a gente pode observar bem como as diferentes densidades de líquidos estão fazendo eles não se misturar. Um experimento bem... é cansativozinho de fazer, mas é bem legal visualizar o resultado. Então, o que a gente pode observar com esse experimento, né? A gente pode observar que diferentes composições de misturas oferecem diferentes densidades dessas misturas. E todas as misturas foram compostas pelos mesmos elementos, né? A gelatina, a água e açúcar. O que mudava é a quantidade de açúcar que a gente colocava em cada uma. As que tinham mais açúcar eram mais densas, então conseguiam ficar no fundo do copo. E as que tinham menos açúcar eram menos densas, e gradualmente a gente conseguia colocar uma em cima da outra por causa dessa diferente densidade. Então a gente pode observar bem como um elemento da mistura, aumentando ou diminuindo, pode afetar na densidade. Então foi isso a aula de densidade, espero que tenham gostado. E espero que tenha esclarecido sobre os conceitos e ajudado no entendimento. Obrigado.